Todos os caminhos levam até Deus. Tudo é igual se a pessoa crê. Essas duas frases pertencem a uma composição evangélica, mas que ela não concorda com o que ela está afirmando. Ela afirma no início essas duas frases que são lugares comuns na mente das pessoas religiosas, especialmente nessa época em que nós vivemos de pós-modernidade, onde ninguém tem o direito de dizer que tem a única verdade. Mas será que isso é verdade? Será que todos os caminhos levam até Deus? Será que tudo é igual desde que a pessoa crê? Jesus respondeu a essas duas perguntas com um retumbante não. Não é verdade que todos os caminhos levam até Deus. Não é verdade que tudo é igual desde que a pessoa crê. E uma das ocasiões em que Jesus afirmou isso está no texto que nós trataremos hoje à noite, continuando o nosso estudo do Evangelho de João. João, capítulo 14, leremos os versos 1 a 6 e vamos nos ater aos versos 4 a 6, já que na última vez nós pregamos sobre João 14, ou em João 14, 1 a 3. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, leremos os versos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vos vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Pai eterno, nós temos a Tua palavra diante de nós e necessitamos intensamente da assistência do Teu Espírito Santo para entendermos esta palavra, para amarmos esta palavra e para obedecermos. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus deixa claro que Ele é o único caminho para Deus. Jesus é o único, não é um caminho, mas é o único caminho para Deus. Como nós sempre temos recordado, este Evangelho foi escrito pelo apóstolo João, já depois do ano 90 da era cristã, então mais ou menos uns 60 anos, ou mais de 60 anos, depois que os acontecimentos haviam se dado. João havia sido uma testemunha ocular, que havia estado com o Senhor Jesus Cristo, caminhado com o Senhor Jesus Cristo, escutado os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E agora, mais de 60 anos depois, ele já idoso e também distante ali da Palestina, que foi onde esses eventos se realizaram. Ele está na Ásia Menor, atualmente Turquia, na igreja em Éfeso, e ele se depara com pessoas do judaísmo, sejam judeus, fossem judeus, ou convertidos ao judaísmo, ou mesmo admiradores do judaísmo, e tem certos questionamentos sobre o cristianismo, certos questionamentos sobre a pessoa de Cristo.
Foi Jesus de Nazaré realmente o Messias? Ele foi realmente o Messias? Se de fato ele foi o Messias, por que o seu povo, os judeus, em sua época, o rejeitaram? E João escreve esse evangelho para mostrar que, de fato, Jesus era o Messias. Ele seleciona alguns sinais realizados por Jesus para provar, para evidenciar que Jesus é, sim, o Messias, o ungido, o Salvador, e que as pessoas que creem em Jesus têm vida eterna. E também para explicar por que, então, se Jesus era o Messias, que os judeus da época de Jesus, os compatriotas de Jesus, exatamente aqueles que esperavam o Messias, aqueles que tinham a esperança messiânica, por que esses rejeitaram o Messias? Então, João está tratando dessas duas respostas, ou está respondendo essas duas questões. Após uma introdução, um prólogo no seu evangelho, que vai do capítulo 1, verso 1 até o verso 18, ele mostra os sinais, que vai então do capítulo 1, verso 19 até o final do capítulo 12 de João. E no capítulo 13 ele começa um livro que narra uma parte do livro do Evangelho, onde ele vai narrar aquela última semana de Jesus. E aqui ele está nos contando o sermão, ou o diálogo, o discurso que Jesus teve com os seus discípulos naquela quinta-feira, antes dele ser preso. Naquela quinta-feira, quando ele se reuniu numa sala razoavelmente grande, que estava preparada para a Páscoa, com uma mesa grande, uma mesa frente ao solo, com um tapete, e os discípulos reclinados ao redor, em forma de U, Jesus na cabeceira, 6 apóstolos de um lado, 6 do outro. Jesus celebrou a Páscoa, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus instituiu a ceia, Jesus falou do traidor, e aí depois disso Judas Iscariote saiu, e então Jesus continuou a falar com os discípulos, com os apóstolos, agora só 11. E nessa parte, ele havia falado para os discípulos não terem medo. Ele estava dizendo que ele iria se ausentar, ele havia dito no final do capítulo 13, que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam acompanhá-lo, mas que os discípulos não tivessem medo. Ele estava indo para a casa do Pai. E ele estava indo para a casa do Pai preparar moradas para os discípulos. Havia muitas moradas na casa do Pai, havia moradas suficientes para todos, e ele estava indo preparando um espaço ou um caminho para que os discípulos chegassem até lá, e que os discípulos não deveriam ficar perturbados, ficar assustados e ficar com medo. Depois dele falar isso, ele diz então: e vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus, nesse texto, como nós vimos no verso 6, ele diz que ele é o único caminho para Deus. E eu quero destacar 4 características deste caminho com base nesses 3 versículos. A primeira é: Jesus é o único caminho para Deus, e esse caminho pode ser conhecido. Você pode conhecer esse caminho. Você tem acesso a conhecer esse caminho. E é isso que ele disse para os discípulos: olha, vocês sabem, vocês têm sabido o caminho para onde vou. Jesus já tinha manifestado para onde ele iria. Para onde ele iria mesmo? Para a casa do Pai. Ele ia preparar moradas. No capítulo 13, versos 33 e 36, ele havia dito que o caminho dele, o trajeto dele para a casa do Pai, incluía o sofrimento, incluía a cruz, que era exatamente para onde os discípulos não poderiam ir naquele momento. Era algo que ele só poderia fazer. Morrer na cruz, pagando pelos nossos pecados, e assim abrir acesso para os seus discípulos chegarem à casa do Pai, ocuparem as moradas na casa do Pai. Ele já havia se apresentado aos discípulos. Os discípulos, então, se estivessem prestando atenção, já saberiam o seu destino, a casa do Pai. E já saberiam o caminho para chegar à casa do Pai.
Agora, aqui Jesus não está falando do caminho dele, mas sim do caminho dos discípulos. Dos discípulos. Qual o caminho que vocês devem percorrer para chegar à casa do Pai? E ele diz: vocês já conhecem esse caminho. Vocês sabem para onde eu vou e vocês já conhecem o caminho. Por que Jesus disse isso? Porque o caminho é Ele. E os discípulos já o conheciam. Tinham convivido com Ele nesse tempo. Vocês então já me conhecem. E já que vocês me conhecem, vocês conhecem o caminho para chegar ao lugar para onde eu vou. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou preparar lugares para vocês. Um dia eu vou voltar e vou tomar vocês para mim e vou ficar para sempre com vocês. E vocês já sabem o modo de chegar a mim. Vocês já sabem o modo de chegar ao Pai. Mas parece que os discípulos não haviam compreendido. A pergunta de Tomé, que reflete como porta-voz, talvez, o entendimento de todos os outros, era: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Talvez por uma lentidão de raciocínio, ou até por falta de atenção, ou por uma incompreensão do que seria a casa do Pai. Tomé e os discípulos parecem não ter entendido, então nós não sabemos para onde o Senhor vai. Creio também que isto se deve ao conceito de Messias que eles tinham, à expectativa messiânica que eles tinham. Eles estavam aguardando o Messias, eles estavam esperando um ungido que chegasse, que os liderasse numa revolta contra os dominadores romanos, que os libertasse política e economicamente, que os libertasse religiosamente também, mas a libertação religiosa que eles esperavam era uma libertação que afastasse os sacerdotes corruptos que naquela época dominavam o templo e o próprio Messias fosse instalado como rei do seu povo e sacerdote, trazendo de volta a dinastia davídica e restaurando o culto no templo. Eles tinham essa expectativa messiânica. Eles acreditavam que Jesus era o Messias e eles esperavam que Jesus realizasse isso. Então, quando Jesus diz que vai embora, eles demoram a entender. Para onde o Senhor vai? Que a gente espera que o Senhor nunca vai embora. A gente espera que o Senhor fique aqui com a gente, que o Senhor nos lidere, que o Senhor seja o nosso rei, que o Senhor está no sacerdócio perfeito. Com base em outros evangelhos, nós inclusive aprendemos que ainda há pouco, naquele mesmo dia à noite lá, eles estavam até discutindo quem é que seriam os principais assessores de Jesus no seu reino. Quem é que ia sentar-se à sua direita e à sua esquerda. Essa era a mentalidade deles, de um reino aqui, imediatamente. Da instalação de um reino aqui. Então, quando Jesus fala que ele está indo para um lugar que eles não poderiam ir, que ele está indo para a casa do Pai preparar lugar, eles demoram a processar essa informação. Eles conheciam o caminho, Jesus. Mas caminho para quê? O Senhor já está aqui. O Senhor é o Messias. Essa é a razão da pergunta de Tomé. Mas é interessante a calma de Jesus. Ele não se irrita com a lentidão dos discípulos, ele não se irrita com a falta de atenção, ele não se irrita porque já há muito tempo ele vem dizendo para aqueles discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, eu serei julgado, eu serei crucificado e eu vou ressuscitar. Ele, há um bom tempo, já vem dizendo isso para os discípulos. Há um bom tempo, ele já vem preparando os discípulos para o tipo de Messias que ele era. Mas os discípulos ainda não entendem. Jesus calmamente, então, responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: eu sou o caminho. Há 4 modos como a palavra caminho
é utilizada no Novo Testamento. Ela é utilizada para falar de uma estrada, certo? Uma estrada que conduz de um lugar a outro, de uma cidade a outra. Por exemplo, os 2 discípulos no caminho de Emaús, então aquele caminho que ia de Jerusalém a Emaús. Então a palavra é usada nesse sentido, no sentido literal, né, de um caminho mesmo, onde as pessoas transitam em cima dele. Mas também a palavra era utilizada para o ato de caminhar. Então, quando as pessoas faziam uma caminhada, se diriam que elas vinham do caminho, vinham da jornada ou da viagem. Por exemplo, quando Jesus disse para os seus discípulos: nada leveis pelo caminho. A palavra caminho aí não tem o uso do caminho onde se anda em cima, mas do ato de caminhar, o ato de estar transitando em cima do caminho. Ou na outra vez que ele pergunta para os discípulos: o que é que vocês falavam pelo caminho? Isso é o que vocês falavam enquanto caminhavam. Então são usos da palavra, mas tem 2 usos figurados. Um deles se refere a um modo de vida, a um estilo de vida, a um modo de viver, a um comportamento. Por exemplo, o próprio Jesus, em Mateus 7,13, falou de 2 caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Aí não é caminho literal, é o caminho, modo de se viver, é o caminho, estilo de vida, é o caminho que é o modo pelo qual a pessoa vive, ela segue ou ela vive um caminho que é o caminho do discipulado, o caminho do seguir a Cristo, um caminho que neste mundo envolve um desconforto, envolve um sofrimento, porque está na contramão das ondas e dos costumes desse mundo, e por isso é que ele chama de caminho estreito, ou ela segue o caminho largo, que é o caminho de não seguir a Cristo, que é o caminho de acompanhar a multidão, que é o caminho de acompanhar os modos e costumes e pensamentos desse mundo. Então a palavra caminho aí se refere a um estilo de vida, a um modo de viver. Mas há um segundo sentido figurado que fala de um sistema de crença e ensino. E nesse sentido ela foi usada no livro de Atos para falar do cristianismo. Um dos nomes que foi dado aos seguidores de Cristo no seu início é que eles eram os do caminho. Aqueles ali são os do caminho. E Paulo fala como ele perseguia aqueles que eram os do caminho. E várias vezes o próprio apóstolo Paulo, agora depois já convertido, ele vai dizer: olha, o caminho que vocês chamam de seita, se referindo então aos judeus, é esse caminho que eu propago, é esse caminho que eu anuncio, que inclusive em Atos 18:25 é dito ser o caminho do Senhor, ou o caminho de Deus. Então a palavra caminho significando todo um sistema de crenças, e no caso o sistema cristão. E aqui, quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está usando a palavra figuradamente. Jesus não é um pedaço de terra ou um asfalto ou algo feito de pedras no qual as pessoas andam em cima, mas ele está falando do acesso, aquilo que nos leva a Deus, ou aquele que nos leva a Deus. Jesus é o caminho, é aquele que nos conduz a Deus, é aquele que nos leva a Deus. Ninguém vem ao Pai, ele disse, senão através de mim. Então ele é o caminho que nos conduz a Deus, ele é aquele que nos leva a Deus. Não é que Jesus aponta o caminho, ele também faz isso. Não é que ele ilumina o caminho, ele também faz isso. Mas não é só isso, ele é o próprio caminho. O caminho para Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O caminho para Deus não é uma religião,
O caminho para Deus não é uma igreja, o caminho para Deus é uma pessoa. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho para Deus. É Ele que nos leva a Deus. E como é que Ele nos leva a Deus? Para nos levar a Deus, Ele precisou fazer um caminho de vir de Deus até nós. Ele desceu do céu, Ele se encarnou, Ele tornou-se gente, Ele tornou-se pessoa humana como nós. Ele anunciou quem é Deus, Ele revelou Deus através de sua obra, seus milagres, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição. E assim Ele nos mostrou quem é Deus e como nós chegamos a Deus. Ele é este caminho. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 10, os versos 19 e 20, Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, quando ele está mostrando aos seus leitores que não há outro modo além de Cristo para se chegar a Deus, que não adianta aqueles leitores pensarem em abandonar o cristianismo apesar das perseguições que estavam passando, que não tem como eles pensar então em deixar Cristo e voltar à sua antiga vida, porque Cristo é o caminho. Aí quando ele faz o contraste, especialmente entre os sacrifícios e o culto do Antigo Testamento e o que Jesus fez, ele diz o seguinte no capítulo 10, versos 19 e 20: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O autor de Hebreus está dizendo: agora nós temos acesso para, com ousadia, com intrepidez, chegarmos à presença de Deus, representado aqui com a expressão Santo dos Santos, porque ele está fazendo uma alusão ao templo judeu, onde havia um lugar, um compartimento chamado Santo dos Santos, ou Santo Lugar, onde estava um baú com uma tampa chamada propiciatório, toda feita de ouro, e 2 querubins. E era símbolo do trono de Deus. Nós lemos o Deus que está entronizado entre os querubins. E ninguém chegava àquele lugar a não ser o sumo sacerdote uma única vez por ano. E ele tinha que chegar apresentando sangue de animais. Mas o autor de Hebreus agora diz: olha, o caminho ao verdadeiro Santo dos Santos, que é o céu, que é ao céu, a presença de Deus, o caminho para esse lugar foi aberto. Temos um novo e vivo caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho. E como foi que ele abriu esse caminho? Com a sua encarnação. Quando ele veio, se tornou um ser humano e morreu na cruz derramando o seu sangue. Pronto. Ele abriu um caminho vivo, um caminho verdadeiro que nos leva ao céu, um caminho novo e vivo. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E ele se tornou esse caminho, dando a sua vida, morrendo, pagando pelos nossos pecados na cruz. Isso nenhum líder religioso fez, nem pode fazer por você. Isto nenhuma igreja fez, nem pode fazer por você. Isto nenhuma religião fez e pode fazer por você. Somente Jesus. Somente. Por isso ele é o único caminho. Você deve estar lembrado no início do nosso estudo de João, no capítulo 1, no verso 51 do Evangelho de João, quando Jesus fala com Natanael,
E Natanael estava muito admirado, porque Jesus sabia onde Natanael estava antes de Filipe falar com ele. E aí Jesus diz: olha, porque eu fiz isso, você ficou admirado? Deixa eu dizer para você que você vai ver coisas maiores do que essa. E aí no verso 51, Jesus diz: em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? E quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus é a estrada, é a escada que liga os céus à terra e a terra aos céus. Ele é o que traz a revelação de Deus aos homens. E Ele é o que conduz os homens a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao destino eterno e feliz da casa do Pai. Ele é o caminho para a casa do Pai. O caminho, então, não está em segredo. O caminho não está oculto. Jesus disse que Ele é o caminho. Jesus disse que você pode saber qual é o caminho. Você tem a oportunidade de saber qual é o caminho. Quando a gente quer ir para um lugar que a gente não sabe onde é nem como chegar, a gente pode dizer que está perdido. Não é verdade? Vamos supor que você estivesse aqui e quisesse ir para o Crato, mas não soubesse o caminho para ir ao Crato. Você estaria o quê? Perdido. Eu preciso ir para o Crato e não sei chegar lá. Então eu estou perdido. Você quer ir para o céu? Eu espero. Para a casa do Pai, que é o melhor lugar onde nós podemos ir. O melhor lugar para se estar. Esse mundo, por mais confortável que ele seja, ele sempre trará tristezas, ele sempre trará adversidades, ele sempre trará dificuldade. Se você espera uma vida plena nesse mundo, você é um forte candidato à decepção e à frustração. Se você espera uma vida plena nesse mundo, você está no caminho da depressão, porque essa expectativa vai ser frustrada. Se você está esperando, mas quando eu casar eu vou ter uma vida feliz, você pode fazer uma pesquisa entre todos os casados dessa igreja, e todos aqui são bem casados, pela graça de Deus. Você pode perguntar se o casamento trouxe felicidade. Não é casamento que traz felicidade. Quem traz felicidade é Jesus Cristo. Se você está esperando se formar, não, mas quando eu me formar, então eu vou ter uma vida feliz. Tem um bocado de gente formada aqui. Pergunte se isso trouxe felicidade para essas pessoas. Sem Cristo, nem casamento, nem família, nem formatura, nem emprego, nem o melhor concurso que você vier a fazer vai trazer felicidade. Se você está esperando uma vida feliz, com base nisso, se essa é a tua expectativa, você vai se decepcionar. Porque numa curva dessa das estradas da vida, uma tragédia, grande ou pequena, pode tirar aquilo que a gente mais valoriza ou não. Pode. Ninguém está seguro aqui. Ninguém está seguro. Só há um lugar de plena felicidade. Só há um lugar onde a vida vai ser perfeita. Só há um lugar onde a felicidade será total. Na casa do Pai. Somente. E Jesus é o caminho para chegar lá. E Ele nos diz que Ele é o caminho. Se você ainda não pegou esse caminho, ou você está no caminho errado, ou você está perdido. Mas além disso, em segundo lugar, Jesus é o único caminho para Deus, e
E esse caminho é o caminho verdadeiro. Jesus apresenta dois elementos aí na resposta que ele dá a Tomé. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, certo? O que quer dizer esse verdade e vida que acompanham o caminho? Quando nós pensamos no diálogo, nós percebemos que caminho, dos três termos, caminho é o termo regente, é o termo principal. Apesar dos três termos estarem justapostos numa coordenação, numa frase coordenada, com elementos coordenados, mas de fato o contexto nos mostra que o que rege, o que é enfatizado é o caminho. Por que nós sabemos isso? Porque a pergunta foi sobre o quê? O caminho. A pergunta de Tomé é sobre o caminho. Como nós podemos saber o caminho? E o que Jesus vai dizer posteriormente, no final, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta frase, ninguém vem ao Pai senão por mim, está se referindo a quê? A um caminho. Agora, então, por que ele acrescenta verdade e vida? É um modo da língua de Jesus, a língua que ele estava falando com os discípulos, provavelmente a língua mãe dele e dos 11 apóstolos, que era o aramaico, o que os estudiosos chamam de um semitismo, um modo de falar, no qual os dois outros elementos explicam, qualificam e apoiam o termo que está regendo. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da vida, ou eu sou o caminho verdadeiro, ou o caminho vivo. Então Jesus é o único caminho para Deus, e esse caminho é verdadeiro, porque Jesus é a verdade. Se você é um leitor atento e já leu o Evangelho de João, você percebeu que verdade é um dos termos muito importantes desse Evangelho. Logo no início, volte para João, capítulo 1, verso 14, quando fala da encarnação de Jesus, é dito assim: e o Verbo, que é Jesus, se fez carne, isso é, se encarnou, assumiu a natureza humana e habitou entre nós, e fez a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João está dizendo aqui? Que em Jesus, com a vinda de Jesus, com a encarnação de Jesus, a plena verdade de Deus foi revelada, cheio de graça e verdade. E note o contraste que ele vai fazer alguns versículos depois, no verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de, mas a graça e a verdade vieram por quem? Jesus Cristo. O que Moisés, ou o que Deus revelou através de Moisés era verdade? Sim, era verdade. Mas não era a verdade plena, a verdade total. Eram sombras da verdade, fotografias da verdade. Quando Jesus chegou, a verdade se fez totalmente presente. É como você ter a foto de alguém, ficar com a foto dessa pessoa, conhecer essa pessoa através de uma foto. Até que um dia a pessoa chega. Aí você não precisa mais da foto. Você tem a pessoa aqui, não precisa mais ficar aqui. Você tem a pessoa para conhecer ela pessoalmente. É o caso. Através de Moisés e de toda a revelação do Antigo Testamento, Deus manifestou a verdade, sim. Mas não a verdade em sua forma plena. Com Jesus, a verdade, ele veio cheio, pleno de graça e verdade. E veja o verso 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E você já sabe o que significa a expressão no seio do Pai, não é verdade?
Sabe? Lembra do episódio da própria ceia, certo? Quando é utilizada essa expressão, ele estava sentado ou reclinado no seio. Isso significa que na mesa era o que estava reclinado na posição mais perto, mais próxima, de maior intimidade. E João usa de modo figurado para nos dizer: qual é a pessoa mais próxima de Deus? Jesus. E ele veio e nos revelou a Deus. A palavra revelar é explicar, fazer uma exegese, narrar. Com a vida de Jesus, o próprio Jesus, com a sua vida, revelou, mostrou, explicou quem é Deus. Então ele é a verdade, o caminho verdadeiro, porque ele então nos trouxe Deus. Ele também foi fiel em nos trazer a palavra de Deus. Você lembra no capítulo 5, versos 19 a 21, nós já tratamos disso em outras pregações, onde ele vai afirmar que o que ele diz e o que ele faz é somente aquilo que ele viu o Pai fazer e ouviu o Pai dizer. Só isso. Ele é fiel em refletir nas suas ações e no seu ensino exatamente aquilo que Deus quer que ele fale. Então, ele nos mostra Deus. Ele é verdadeiro porque ele reflete autêntica e completamente quem é Deus. Por isso ele é a verdade. E de fato, ele é o próprio Deus. Lembra do que nós já lemos ainda há pouco em 1,18? Jesus é chamado de quê nesse versículo? Estão acompanhando aí? Ou só estão olhando para mim? O que diz aí? Ele é chamado de quê? Deus unigênito. Ele é chamado de Deus. E lembra do primeiro versículo do capítulo 1, como o livro de João começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria verdade. Verdade que se encarnou, verdade que se mostrou, verdade que se fez gente, verdade que chegou aqui de forma visível. Ele é Deus e por ser Deus é a verdade e revela a Deus. A rejeição desta verdade é a rejeição do próprio Deus. Veja que as pessoas rejeitaram, vá lá para o capítulo 8 de João, um texto que também nós já tratamos, mas só recordando para explicar sobre o prisma de que Jesus é o caminho da verdade. Então, no capítulo 8, lembra aquele debate que ele está tendo com os líderes judeus. E no verso 40 ele diz: mas agora vocês procuram me matar. A mim que vos tenho falado a verdade. Eu tenho falado a verdade para vocês. Mas mesmo assim vocês procuram me matar. Aí veja o verso 45. Mas porque eu digo a verdade, não me creis. Eu falo a verdade para vocês. Eu estou dizendo a verdade. Vocês não creem em mim e ainda querem me matar. Agora no verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus, se isso aí não fosse verdade, nós poderíamos dizer que Jesus está sendo extremamente arrogante, concorda? Se isso não é verdade, Jesus não é mestre bom, coisa nenhuma. Não existe esse negócio. Não, Jesus não foi Deus, mas foi um bom mestre. Coisa nenhuma. Se ele não foi Deus, ou ele estava doido, ou ele é arrogante. Porque é isso que ele está reivindicando. É exatamente isso que ele está dizendo. Olha, eu digo a verdade para vocês. Tudo que eu digo para vocês é verdade. Já pensou? Alguém que chega assim: olha, tudo que eu ensino para vocês é verdade. Eu e o Pai somos um. Eu fui enviado da parte do Pai e só falo o que Ele me manda falar, e só faço o que Ele me manda fazer. Se eu fizesse uma declaração dessa aqui para vocês, vocês tinham duas opções.
ou me internar, ou mandar, ou as duas a mesma coisa, me mandar embora daqui, me tirar daqui, porque isso seria mentira, seria uma tremenda arrogância de minha parte. Então, deixa eu só dizer, você não tem uma terceira opção. Ou você considera Jesus, eu acho que ele não era muito bom da cabeça, ou então era um cara muito arrogante, ou você considera Jesus Deus. Não tem um caminho do meio aí, certo? Porque ele está dizendo, eu não estou dizendo a verdade para vocês, o que eu falo para vocês é a verdade, tudo que eu estou ensinando para vocês é verdade, por que é que vocês não creem? Vocês precisam crer nesta verdade. É importante afirmar isso, porque há sim algumas pessoas que entendem que, não, eu não preciso crer em tudo que Jesus disse, mas eu posso crer em uma parte, porque ele foi um bom profeta, ele foi um bom mestre, ele foi um bom líder. Olha, isso aí é uma mentira. Ele foi líder, ele foi profeta, ele foi mestre, ele foi isso aí sim. Mas foi Deus que se encarnou. A verdade é Ele. Não existe meio termo. Ou se aceita Ele assim, ou não se aceita. Aceitar pela metade é não aceitar. E quando a verdade é rejeitada, não é por falta de evidências, é uma questão de natureza. Veja aí no capítulo 8, verso 42. Jesus diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente, o que vocês fariam? O que Jesus diz? Vocês haveriam de me amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Novamente, ou isso aqui é verdade, ou Jesus é um arrogante. Não tem meio termo aqui. Certo? Jesus está dizendo, se Deus fosse o Pai da pessoa, dizer isso para a liderança religiosa daquela época, olha, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês iam me amar. Porque foi Deus que me mandou. Se vocês não me amam, em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? Se vocês não me amam, concluam aí. Deus não é o Pai de vocês. Ok? É isso que Jesus está dizendo. Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, vocês iriam me, porque eu vim de Deus. É o que Jesus está dizendo. Se vocês não me amam, isso só significa o quê? Deus não é o Pai de vocês. E se ainda houvesse dúvidas, veja agora o que ele vai dizer no verso 44, tudo bem com as mesmas pessoas. Vós sois do que é o vosso Pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo, ele é a verdade, Jesus. Quem não aceita a verdade está de que lado? Da meia-verdade? Está de que lado? Da mentira. Jesus não tem aí um meio termo contra isso. E a mentira é ao lado de quem? Mais claro do que isso, eu acho que Jesus não poderia ter sido. Né? Para desacreditar nisso, você tem que desacreditar no que a Bíblia diz sobre Jesus. É o que Jesus está dizendo. Primeiro ele diz, olha, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês iam me amar. Já que vocês não me amam, só significa uma coisa: Deus não é o Pai de vocês. E se Deus não é o Pai de vocês, quem é? É o que Jesus está dizendo. Aqui não é o que uma igreja está dizendo.
Aquilo que Jesus, conforme nós acreditamos, retratado nos Evangelhos, está dizendo. E no verso 47 ele diz: quem é de Deus, o que acontece? Ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos. Por quê? Vocês não são de Deus. De modo duro, de modo, vamos dizer, escandaloso, podemos até dizer assim, de modo escandaloso, Jesus está dizendo para os líderes religiosos, pessoas religiosas. Jesus não está falando aqui com adúlteros, Jesus não está falando com prostitutas, não, está falando com pessoas religiosas, mas que em sua religião não acreditavam em quem Jesus afirmava ser. E Jesus, de modo firme, duro e até escandaloso, está dizendo: vocês não são de Deus. Já que vocês não aceitam a verdade que eu sou, vocês não são de Deus. Vocês são do diabo. É por isso que vocês não me aceitam. E no capítulo 3, o evangelista João, o autor do Evangelho, já tinha dito assim, no capítulo 3, versos 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade, o que acontece? Ele se aproxima da luz. E quem é a luz? Jesus. Ele se aproxima da luz. Ele não tem medo da luz. Ele se aproxima da luz. A rejeição da luz, a rejeição da verdade, não é um problema do intelecto, não é um problema de entendimento, é um problema de amor e de prática, de vida. Se você ainda não segue a Jesus, não é porque você não entendeu, na maioria dos casos. É porque você ama mais algumas coisas que Jesus não aceita e nem concorda do que Jesus. Ok? É exatamente isso. Você conhece o Evangelho, você já sabe quem é Jesus, você já tem esse conhecimento, mas você reluta em seguir a Jesus. Isso significa uma coisa: na sua vida, no seu modo de viver, há práticas ou pessoas, ou seja lá o que for, que você ama mais do que Jesus. Você ama mais do que a verdade. E é exatamente por isso que você não segue a Jesus. Agora, quando você segue a Jesus, voltando ao capítulo 8, que é a verdade, o que é que ele diz no verso 31 e 32? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Isso significa que pode haver discípulo falso. E discípulo falso qual é? É aquele que não permanece. É aquele que não fica na palavra, na verdade. Ele sabe, ele conhece. Ele até começou entusiasticamente a seguir. Mas chegou uma hora que o caminho da verdade ficou muito apertado para ele. Ele tinha que deixar certas coisas que ele não queria deixar. E aí ele não permaneceu na verdade. Mas Jesus disse: mas se vocês permanecerem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis e a verdade vos libertará. Aí vocês serão de fato livres, seguindo a verdade que é Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Quem é da verdade se identifica com Jesus. Ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz. Ele disse. Então, Jesus é o único caminho para Deus. É um caminho que pode ser conhecido, e esse caminho é verdadeiro. Mas além disso, esse caminho é um caminho que produz vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse caminho produz vida.
E a outra palavra, novamente, você que está acompanhando o Evangelho de João, percebeu que essa palavra é muito importante em João. Já no capítulo 1, verso 4, diz que a vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. E essa vida era a luz dos homens. A vida, então, a verdadeira vida é encontrada onde? Em Jesus. Não tem vida sem Jesus. No capítulo 3, verso 15, todo que nele crê tem o quê? Vida eterna. É em Jesus que a gente acha a vida. Muitas vezes nós procuramos ter uma vida e tantas outras coisas, né, aí fora, fazer a vida valer a pena, fazer a vida ter sentido. Isso aí não dá vida. Isso vai produzir vida vazia. A vida está em Jesus. Ele é a vida. Fora dele não há vida. Veja o que ele disse agora no capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a quem crê em mim, ainda que morra. Você quer uma vida que ultrapassa a morte? Uma vida que você morre fisicamente aqui, mas continua vivendo? Onde está essa vida? Quem é essa vida? Jesus. Ele é essa vida. Fora dele não há vida. Veja ainda, agora voltando ao capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho o quê? Ter vida em si mesmo. A vida de Jesus não é dependente de ninguém, é dele mesmo. Todos nós temos vida dependente. Recebemos essa vida de alguém e a manutenção dessa vida depende de uma série de fatores que estão além do nosso controle. Deus e Jesus não. A vida dele. Veja os versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus é aquele que tem o poder de dar vida. Veja aí no verso 24 desse mesmo capítulo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o quê? A vida eterna. Não entra mais em juízo, não entra mais em condenação. Mas o quê? Passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Passa a ter vida. Jesus é o único caminho. Caminho que pode ser conhecido, caminho verdadeiro e o caminho que produz vida. Em Provérbios 14, 12, tem uma advertência muito importante. Há caminhos que ao homem parecem caminhos corretos, mas no final são o quê? Caminhos de morte. A vida está cheia de caminhos assim, que parecem certos, que parecem corretos, que parecem bonitos, que são atraentes até, mas qual é o final? Caminhos de morte. Talvez você conheça algumas pessoas que se empolgaram nesses caminhos, que entusiasticamente seguiram esses caminhos, que até brilharam nesses caminhos. Mas que tristemente perderam a vida nesses caminhos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final é de caminho de morte. O único caminho de vida é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Caminho que pode ser conhecido, caminho verdadeiro, caminho que produz vida e, finalizando, caminho exclusivo. Ninguém vem ao Pai. Já na época de Jesus, essa afirmação era uma afirmação difícil de ser aceita, difícil de ser engolida. Chega aí um homem, e lembra, esse homem daí a pouco vai morrer crucificado na mão dos romanos, e ele chega e diz:
Ninguém vai a Deus se não for por mim. Imagine os discípulos depois pregando essa mensagem no mundo filosoficamente rico do Império Romano, dominado por um bocado de filosofia grega, dominado por um bocado de religião, religiões de mistérios, religiões judaicas, de tudo quanto era tipo. E esses cristãos chegando e dizendo: olha, só há um caminho que salva, é Jesus. As pessoas provavelmente riam e desprezavam. E ainda hoje é assim. O contexto que nós vivemos, que é chamado filosoficamente de pós-modernidade, é o seguinte: eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, aquele ali tem a verdade dele, e a gente prossegue. E ninguém pode dizer que está com a verdade. O cristianismo vai na contramão disso. O cristianismo diz: não é assim. Só há uma verdade. E essa verdade é Cristo. É algo difícil de ser aceito. Uma vez, eu me lembro, entre as várias vezes que fui indagado por isso, eu lembro de uma vez, uma viagem em Israel, e o líder, um homem muito inteligente, conhecedor de várias línguas, cursos de doutorado, conhecedor de várias religiões, inclusive muito conhecedor do cristianismo, com livros escritos sobre Jesus, que se você ler, você diz: não, esse homem entendeu. De fato entendeu, mas não aceitou. E eu me lembro de uma pergunta dele: então vocês acreditam que todo mundo que não crê, como a Bíblia diz, está perdido? E na pergunta dele havia um tom de ironia. Vocês nem a maioria são. E aí quer dizer que todo mundo que não acredita, como vocês acreditam, está perdido? Nós não precisamos dar esta resposta, porque Jesus deu. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deu a resposta. E no contexto de João, isso queria dizer o quê? Queria dizer que todos aqueles judeus que permaneciam apenas com a revelação dada anteriormente, antes de Jesus, eles estavam o quê? Perdidos. Lembrem, todo o contexto de João. Qual o primeiro milagre de Jesus? Transformar a pedra em pão? O quê? Água em vinho. E aí, nas palavras do mestre Sala, é dito o quê? O melhor chegou depois. O novo chegou e é melhor. Então o antigo pode ser desprezado. Mas, seguindo um pouquinho na frente, Jesus vai dizer: eu destruirei esse tabernáculo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando de quê? Dele mesmo, do seu corpo. O que ele está dizendo? O tempo desse templo já passou. O verdadeiro templo sou eu. Quando ele se depara com a mulher samaritana, que ele fala: olha, se você me conhecesse, você ia pedir e eu te daria água viva. Ela disse: o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, porque foi ele que fez esse poço para a gente, né? E o poço já devia ter ali perto de 2000 anos, e era água corrente. Nesse sentido, era água viva, nunca tinha ficado sem água. Aí Jesus diz o quê? Sou eu que dou a verdadeira água viva. Não foi eu, foram os patriarcas. No episódio posterior à multiplicação dos pães, os judeus dizem: o que você tem para nos apresentar? Nossos pais comeram o maná no deserto. Aí o que Jesus responde? Não foi Moisés que deu o verdadeiro maná para vocês. Quem dá o verdadeiro maná para vocês é o meu Pai que está nos céus. E aí ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que dá a vida.
Várias vezes, no Evangelho de João, Jesus está dizendo, como ele afirma claramente no capítulo 5, verso 39 e 46, que as Escrituras apontavam para ele. Novamente, aquela ilustração que eu usei das fotos. O antigo apresentava fotos, né? Então, quando você se afasta de sua namorada, hoje não é mais preciso, o celular, conversa ao vivo, né? Mas no tempo que não tinha isso, no tempo que eu namorava, certo? Então, fiquei 3 anos longe da Zarlene. A única forma dela me ver era através das fotos, certo? E a única forma de eu vê-la também era através das fotos. Agora, foto, quando a pessoa não está presente, é muito bom ter foto. Mas com a pessoa presente, imagine ela do meu lado e eu olhando para a foto. Ok? O Antigo Testamento, quando Jesus não veio, era o que o povo tinha. Quando Jesus chegou, a revelação se completou em Cristo. Ficar naquilo, somente naquilo, é não ir ao Pai. É não chegar ao Pai. Porque somente através de Jesus é que se chega ao Pai. Somente através de Cristo. Não é por nossos esforços, não por nossas obras. Só há um meio de chegar a Deus. O compromisso de fé que segue a Cristo. Uma fé que permanece seguindo a Cristo. Um compromisso de discipulado que fica no caminho. Lembre, é um caminho. É um caminho verdadeiro que produz vida, mas é um caminho. É seguir, é permanecer neste caminho. É descobrir a verdade trazida através de Jesus e deixar esta verdade dirigir e orientar toda a nossa vida, seguindo no caminho. Então, você pode talvez um dia ter feito uma decisão de crer em Cristo. Mas por qualquer outro motivo, você decidiu parar ou se afastar. Você está no caminho? Não. Você vai chegar à casa do Pai? Não. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Jesus disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que está dizendo. Talvez você seja um frequentador da igreja, até um admirador da igreja. Talvez até um admirador fã, entusiasmado, defensor. Mas você não segue o caminho que é Jesus. Você não obedece esse caminho. Você não tem um compromisso de seguir esse caminho. Por favor, não se iluda. Uma igreja, seja ela qual for, inclusive essa, não te coloca no céu. Não te leva para o céu. O que te leva à casa do Pai, o que te leva a Deus, é Jesus. O que a igreja faz é apontar este caminho, mas ela não é o caminho. Ela aponta o caminho, ela mostra o caminho, ela ensina o caminho. Ela procura dizer como é que as pessoas andam nesse caminho, mas ela não é o caminho. Não se iluda com religiosidade. Não se iluda com uma decisão feita uma vez na vida, talvez até com muita emoção, mas que com o passar do tempo foi se esvaindo e hoje só tem um ritual religioso, um hábito religioso e mais nada. Não há obediência em seguir esse caminho.
Não se iluda com isso. Ninguém, nem eu, nem você, iremos a Deus, senão seguindo o caminho que é Jesus Cristo. Não se iluda com isso. Quero encerrar com uma poesia de Thomas A. Kempis, um estudioso cristão aí da Idade Média, e ele diz no livro dele, Imitação de Cristo, como refletindo as palavras de Cristo, ele diz: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, não há como ir. Sem a verdade, não há como saber. Sem a vida, não há como viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho seguro, inviolável. Eu sou a verdade sem erro, infalível. Eu sou a vida eterna, infinita. Eu sou o único caminho certo, a única verdade soberana, a única vida verdadeira, abençoada e criada. Siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Amém.